Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada o coração dos irmãos, das irmãs que neste momento estão nos assistindo. Que privilégio, irmãos, de estarmos aqui em mais um dia, em mais uma semana que se inicia, de podermos compartilhar da palavra do Senhor. É um privilégio, é motivo de gratidão de mais uma vez podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. E neste dia eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. E eu queria que você pudesse já abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 3, dos versículos de 1 a 5. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 3, nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há um Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor Deus me sustenta. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, glorificamos a Ti, Senhor, exaltamos o Teu nome, ó Deus, adoramos a Ti. Somos gratos por mais esse momento, por esse privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Acabamos, ó Pai, de ler a Tua santa palavra, que ela, ó Deus, possa encontrar no nosso coração um terreno fértil para produzir. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos assiste neste momento, e que a Tua palavra, Senhor, possa invadir os nossos corações e nos transformar e nos moldar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abençoa, fala poderosamente aos nossos corações nesse momento. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nesse momento sobre o tema Confie em Deus. Confie em Deus. E eu gostaria de apresentar uma primeira pergunta para que nós venhamos a refletir. Você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Eu vou repetir essa pergunta. Você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Quando nós lemos esse salmo, nós observamos o contexto em que esse salmo ele foi escrito. E esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, quando ele, Davi, fugia do seu filho Absalão, tendo em vista que este, no caso Absalão, tentava tomar o seu reinado. E um reino, nós precisamos entender que ele não se constitui de uma única pessoa. Não existe um reinado de uma só pessoa. Por isso Absalão, ele não estava sozinho. Muitas outras pessoas o apoiavam nesta decisão de tomar o trono do próprio pai e se autoproclamar rei. É assim também na nossa vida, irmãos. Muitos se levantam contra nós, às vezes dentro da nossa própria família, assim como foi aqui com Davi, num ambiente de trabalho, na nossa vizinhança ou em qualquer outro lugar. Às vezes, muitas pessoas se levantam contra nós. Mas, mesmo que isso aconteça, nós precisamos ter algumas convicções no nosso coração.
E a primeira convicção, olhando agora para o texto que nós lemos, o Salmo de número 3, os versículos de 1 a 5, a primeira convicção que nós precisamos ter é que o Senhor é o nosso escudo. Veja o que é dito aí no versículo 3. Diz assim: porque tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O escudo, ele nos protege das setas de qualquer coisa que seja lançada em direção à nossa vida. Assim como os guerreiros em uma guerra, nesse contexto aqui de Davi, de Absalão, que andavam, que iam para as guerras com as suas armaduras, com as suas espadas, com os seus escudos. Aquele escudo ali, ele funcionava para que qualquer coisa que fosse lançada em direção à vida daquele guerreiro pudesse esbarrar naquele escudo e não atingir o seu corpo e não fazer com que ele viesse a morrer. Porém, hoje nós não estamos andando com escudos reais, assim como aqueles guerreiros utilizavam nas guerras. Mas nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que o nosso escudo é o Senhor. É Ele que nos protege das setas que são direcionadas à nossa vida. Por isso nós precisamos colocar isso no nosso coração, essa tão grande certeza, essa tão grande convicção. O Senhor é o nosso escudo. Uma segunda convicção que nós precisamos ter é que o Senhor ouve o nosso clamor. Acompanhe comigo o que é dito aí no versículo 4. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos escuta. E Ele nos escuta não só apenas em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de tribulação. E o Senhor não apenas só nos escuta, como também Ele nos responde. Por isso, devemos buscá-lo em qualquer situação, seja no momento de dificuldade, seja no momento de tempestade, mas também nós precisamos e devemos buscar o Senhor nos momentos de bonança, nos momentos de calmaria, nos momentos de tranquilidade na nossa vida. Porque o Senhor ouve o nosso clamor. E Ele não só ouve, mas também Ele nos responde. E uma terceira e última convicção que nós precisamos ter no nosso coração é que o Senhor é a nossa paz e o nosso sustento. Observa aí o que é dito no versículo 5. Diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, é Ele que traz calmaria em meio às nossas tempestades. E é nele que encontramos um alicerce seguro para permanecermos de pé. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso sustento. Olhando para esse versículo 5, deito-me e pego no sono. Quantas pessoas, irmãos, têm passado por tribulações, têm passado por problemas, e que ao chegarem no seu quarto, ao deitarem na sua cama, eles não conseguem dormir de tanta preocupação, de tanta agitação, de tanto problema. Mas quando nós, mesmo que estejamos passando por alguma tribulação, confiamos no Senhor, nós deitamos na nossa cama, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos. Porque é o Senhor que nos sustenta. Ele nos faz dormir e acordar, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. É nele que devemos
e precisamos confiar. Sendo assim, confie em Deus. Não deixe que as adversidades da vida possam nos sucumbir, nos vencer, pois o Senhor é a nossa salvação. Que neste dia, irmãos, eu não sei como está a sua vida, se você tem passado por alguma tribulação, por algum problema, eu não sei, mas o Senhor conhece o seu coração e sabe daquilo que você precisa nesse momento. Mas uma coisa é certa, precisamos confiar em Deus. Precisamos depositar toda a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor. Porque o Senhor é o nosso escudo, Ele ouve o nosso clamor e o Senhor é a nossa paz e o nosso sustento. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Vamos ter mais um momento de oração? Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, porque, ó Deus, nós só precisamos confiar em ti, Senhor. Tu és tudo na nossa vida. Não existe nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa em quem devemos estar e em quem devemos confiar, a não ser em ti. Derrama, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia, visita cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos assiste nesse momento e, ó Deus, acalma o coração de cada um deles e de cada um de nós. Se conosco, nos abençoa o decorrer do restante desse dia e nesta semana que se inicia. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe essa semana que está iniciando e até uma outra próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.